sou Drácula. Eu lhe dou boas-vindas. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Nesse vídeo que encerra a minha participação na edição 2024 do Victober com o Drácula, do Bram Stoker. Eu li esse livro há muito tempo, né? Tá anotado aqui. Eu terminei a leitura em 14 de julho de 2003, né? Então já tem aí 21 anos. E eu não pretendia fazer essa releitura agora, né? Mas como eu estava interessado em assistir a minissérie da Netflix, e também como esse foi o livro escolhido para a leitura coletiva de outubro do Grupo da Patrícia, lá do canal Because I Read, eu acabei me empolgando e aproveitando, né, que essa é uma obra que contempla duas temáticas desse mês. Tanto a literatura vitoriana, já que ele foi publicado em 1897, quanto a literatura de terror, né, para quem curte o Halloween. E eu deixo na caixa de descrição o link para o canal da Patrícia, já tem vídeo sobre Drácula, então não deixem de conhecer e prestigiar. E o Drácula é um daqueles personagens tão conhecidos e influentes que a grande maioria das pessoas acha que nem precisa ler o livro porque já conhece a história. Lê do engano, né? Claro que lendas sobre vampiros ou criaturas semelhantes já existiam em vários lugares antes da publicação do livro do Bram Stoker, mas o fato é que depois dele ficou difícil imaginar um vampiro sem as características do personagem. Desde 1922, quando estreou Nosferatu, que é uma adaptação mal disfarçada e tem esse nome por conta dos direitos autorais, estima-se que já são centenas de adaptações ou participação do personagem em outras histórias e outras mídias, entre cinema, televisão, videogames, desenhos animados, HQs, incluindo aí alguns bem recentes e outros que ainda estão chegando, né, como a refilmagem do próprio Nosferatu, né, que está prevista para dezembro. Mesmo assim, quem pega o livro original para ler se surpreende. Primeiramente porque não é exatamente um livro de terror, né, pelo menos para os padrões atuais, né, porque as cenas são muito mais sugestionadas do que explícitas. E mesmo sendo o catalisador de todos os acontecimentos do livro, o Drácula mesmo pouco aparece. Curioso é que, ao mesmo tempo que o personagem é um dos mais conhecidos, a história original não é tanto. A trama começa de uma forma um tanto inocente, até alegre, né, com o Jonathan Harker, que é um jovem advogado inglês viajando para a Transilvânia, uma região da Romênia, para concluir a negociação de um imóvel em Londres, que foi adquirido por um nobre local, o Conde Drácula. O Jonathan é ainda bem jovem, tem uma carreira promissora, está noivo de uma moça chamada Mina, e está empolgado com essa viagem, que não deixa de ser uma aventura. E ele narra, né, detalhes da paisagem, das comidas, do povo, até da história da região. Mas, ao chegar no local, ele estranha o excesso de cuidados e conselhos que os moradores lhe dão, né, em relação ao conde. Mas considera tudo como excesso de superstição local, ainda mais depois de chegar ao castelo e conhecer o conde, né, que é muito educado, gentil e o deixa bastante à vontade. O conde lhe diz que é apaixonado pela Inglaterra, por seu modo de vida, e quer que o Jonathan fique ali mais tempo para que eles troquem impressões sobre a sociedade inglesa, para que o Jonathan corrija o inglês dele, mas não demora para que ele descubra que toda aquela amabilidade do conde é superficial e que ele é, na realidade, um prisioneiro. E a coisa só piora quando o Jonathan começa a perceber coisas bem estranhas no comportamento do conde.
né, como só aparecer à noite, nunca comer ou beber, não refletir em espelho, descer pelas paredes, ou então o fato de tudo ali no castelo, a comida, a arrumação, tudo aparece pronto, mas ele nunca percebe ou ouve a presença de empregados. E a situação chega ao auge quando o Jonathan desafia as instruções do conde, vai dormir em um outro aposento, e aí passa por uma experiência assustadora envolvendo 3 mulheres bastante sedutoras. Mas, enfim, chega o dia da mudança do conde para Londres e aí o cenário muda. Coisas estranhas começam a acontecer em uma cidadezinha de veraneio no litoral da Inglaterra, como uma tempestade repentina, o surgimento de um navio sem tripulação, com o capitão morto e amarrado ao timão, coisas do tipo. E quem está nessa cidadezinha é justamente a Mina, a noiva do Jonathan, que está lá com a sua melhor amiga, a Lucy, e a Lucy começa a apresentar sintomas de uma doença desconhecida. Ela empalidece, emagrece e começa a apresentar comportamentos estranhos, como o sonambulismo. E o médico da Lucy, o Dr. Seward, que administra um manicômio, também tem um interesse amoroso nela, consulta seu amigo e antigo mestre, o professor Van Helsing, que é um médico holandês que utiliza métodos modernos, mas não desdenha das velhas crenças sobrenaturais. E o professor tenta várias transfusões de sangue na Lucy, porque ela está com uma anemia muito profunda, mas é tudo em vão. Ela acaba morrendo e retornando como vampira. E o Dr. Seward, o Jonathan, o Arthur, que é o noivo da Lucy, e um outro pretendente dela, todos liderados pelo Van Helsing, se unem para tentar parar o Drácula antes que ele contamine mais pessoas e também as transforme em vampiros. E o livro é todo composto de vários tipos de escritos, cartas, entradas de diário, recortes de jornais, transcrições de gravações, tudo organizado de forma cronológica a fim de formar uma história coesa. E eu achei isso uma decisão acertadíssima do autor, porque dá um dinamismo muito grande para a história, mantém o interesse, faz com que a leitura do livro fique mais ágil. E a gente nem percebe que se trata de um calhamaço. Essa edição que eu li, é antiga, da editora Abril, tem 360 páginas, nem parece aqui um livro tão grande, mas olha só as letras, são bem pequenas e as edições atualmente à venda são bem gordinhas. E o que não faltam são edições recentes dessa obra, para todos os gostos e bolsos, cada uma querendo se superar em relação à beleza e ao material extra. E como sempre, os links para a compra de todas essas edições estarão na caixa de descrição. E eu lembro a vocês que fazendo a compra de qualquer produto através desses links, eu recebo uma pequena comissão da Amazon que repasso integralmente para uma instituição de auxílio social. Então eu agradeço imensamente a todos que puderem colaborar. O Drácula foi publicado em 1897 e é um exemplo tardio do gótico, que era um gênero que já estava em declínio nesse momento, Porque afinal de contas, com aquelas cidades escuras, sujas e perigosas, o perigo estava à espreita em cada esquina. Então não havia mais a necessidade de castelos isolados em lugares remotos. Mas tirando esse aspecto, o Drácula tem muitos ingredientes vitorianos, com mocinhas em perigo, o interesse por novidades científicas e tecnológicas, e várias delas aparecem aqui, o preconceito, a desconfiança com tudo que vinha do estrangeiro, as histórias estranhas, vindas de países exóticos, e muito do moralismo típico da época. O Drácula tem essa ambientação bastante típica do período vitoriano, mas ao mesmo tempo ele subverte alguns desses pontos, com personagens como a Lucy, que tem ideias avançadas sobre o casamento, comenta abertamente seus flertes românticos, uma coisa impensável para as mulheres da época,
mas principalmente com as vampiras que atacam o Jonathan, que é uma cena até bem picante, né, considerando a época. E a própria história de publicação do livro é um tanto misteriosa. A gente sabe que o autor trabalhou nele durante 7 anos e que a ideia teria vindo de um sonho que ele teve. E ele produziu mais de 100 páginas de notas preparatórias. E durante muitos anos acreditou-se que esse material estava perdido, e só em 1970 é que ele foi localizado numa biblioteca nos Estados Unidos. E essas notas mostram que as ideias originais do Bram Stoker eram bem diferentes do que efetivamente foi publicado. Desde o nome do Drácula, que seria simplesmente Conde Vampir, até a trama principal, porque seria uma espécie de história de detetive. Para complicar, na década de 80 foi descoberta uma versão da obra publicada na Islândia em 1901, com um prefácio escrito pelo Stoker, que já seria uma tradução de uma versão sueca ainda anterior, né, que foi publicada em um jornal em 1899 e é muito mais longa e bem diferente do texto que nós temos no livro, especialmente na violência e no conteúdo sexual. E justamente isso traz dúvidas, né, se seria realmente de autoria do Bram Stoker. Essa versão foi publicada aqui no Brasil no ano passado pela editora Clepsydra, né, numa edição belíssima, mas infelizmente com preço um tanto salgado. E se a história do livro é um tanto misteriosa, a do autor é bem mais clara. O Bram Stoker, que na verdade se chamava Abraham, era irlandês, foi uma criança doentia, fraca, mas na escola começou a praticar esportes e na universidade acabou ganhando troféus em várias modalidades esportivas. Ele se formou em matemática, trabalhou como funcionário público e desde jovem ele frequentava com os pais os saraus literários promovidos pela mãe do Oscar Wilde. Os dois se conheceram, estudaram no mesmo colégio e curiosamente foram rivais no interesse amoroso de uma mesma moça, que era cortejada pelo Wilde, mas acabou escolhendo o Stoker porque ele parecia mais ajuizado e prometia ter um futuro mais promissor. Ajuizado sim, mas futuro promissor nem tanto, né? Porque o Stoker nunca chegou a ter um grande sucesso literário, nem mesmo com o Drácula, e nunca conseguiu viver da literatura. Mas se a gente considerar todos os escândalos e problemas com o Wilde depois, ela deve ter ficado aliviada pela sua escolha, né? E ainda na Irlanda, o Stoker trabalhou como crítico teatral e assim conheceu um dos maiores atores da época, que o contratou como secretário e o levou para Londres. E os dois trabalharam juntos até a morte dele, né, de quem o Stoker escreveu uma biografia. O Stoker morreu em 1912 com 64 anos de derrame cerebral. E ele nunca ficou conhecido como um grande autor. E fora o Drácula, ele não teve muita coisa publicada. E dele eu só tinha lido 2 contos, né? O Convidado ou Hóspede de Drácula, que é um conto que a esposa do Bram publicou póstumamente e disse que seria um capítulo inicial do Drácula que foi retirado pelos editores, mas há controvérsias sobre isso. E o outro foi O Gigante Invisível, que é um conto aparentemente infantil, mas é primoroso, né, pelas reflexões que ele suscita. O link para o vídeo onde eu falo dele estará aparecendo aqui em cima e eu recomendo bastante, né, porque é um conto realmente excelente. Além disso, eu ainda tenho por ler esse volume com 2 novelas do Bram Stoker, né, ambas posteriores a Drácula, e que são bem menos conhecidas, né? Os 7 Dedos da Morte e A Toca do Verme Branco. E segundo seus biógrafos, o Bram Stoker era um homem caseiro, tranquilo, religioso, bastante tradicional nos seus hábitos e ideias, e fazia questão de mostrar isso, inclusive nas suas obras, incluindo o Drácula, que apesar do tema, é um livro bastante conservador e certinho, né? Vários estereótipos bem evidentes,
como a luta do bem contra o mal, a fragilidade da mulher e outros exemplos. E há muitas teorias de que o autor teria colocado aqui no Drácula, né, de forma sugestionada, alguns dos seus questionamentos íntimos, incluindo aí uma suposta tendência homossexual. Mas eu, sinceramente, acho isso uma grande bobagem, né? Pelo menos nesse caso. Essa minha edição é simples, não tem nenhum extra, mas eu dei uma olhada no material de outras edições e fiquei impressionado com o tanto que se fala sobre os possíveis significados ocultos desse livro. Então são muitas teorias sobre o que o autor quis dizer, né, fazendo analogias, utilizando personagens e situações como símbolos de medos e traumas, né? Tanta coisa que eu acabei tendo a certeza de que ninguém sabe de nada. Eu penso que depois da virada do século XX, quando as ciências da mente, né, a psicologia, a psiquiatria, a própria filosofia, avançaram, né, enormemente e com isso trouxeram todo um leque de novas explicações e possibilidades. E isso se refletiu na literatura a partir daí, né, com autores aí que surgiram logo depois, como o Thomas Mann, a Virginia Woolf. A literatura começou a ter um conteúdo, né, mais filosófico, mais questionador. E os estudiosos utilizaram então esses conceitos também nas obras mais antigas. Começaram a ver e imaginar ideias e explicações que talvez nem tenham passado pela cabeça dos autores. Em muitos casos a gente sabe, né, que existem ali mensagens, denúncias, né, como nos livros do Dostoiévski, do Dickens, né, de tantos outros, até mesmo nos dois que eu já apresentei nesse Victuber, né, o Norte e o Sul e Judas o Obscuro. Mas eu penso que em outras obras isso é meio forçação de barra, né? Por exemplo, quem é que vai procurar significados ocultos em Os Três Mosqueteiros, né? o Conde de Monte Cristo ou nos livros do Jules Verne? Para mim, esses autores queriam apenas escrever boas histórias e ganhar dinheiro com seus livros. Só isso. E eu penso que esse também foi o caso do Drácula. Eu não descarto essas colocações, né? Eu não tenho nenhum conhecimento acadêmico para isso, elas fazem todo sentido, mas para mim são elementos que já estavam presentes nos mitos antigos dos vampiros, né? Enraizados no inconsciente coletivo, e não foram colocadas de propósito pelo autor. Eu acho que o povo esquenta muito a cabeça querendo racionalizar tudo, querendo achar chifre na cabeça de cavalo e perde a chance de ler uma aventura divertida como essa apenas pelo prazer da leitura. Mas essa é apenas a minha opinião. O que ficou evidente para mim nesse livro é o confronto entre a modernidade, as tradições, né, situações e criaturas tidas como folclóricas, mas que de repente aparecem, né, desafiando todas as descobertas científicas e as explicações racionais. E dois personagens que se destacaram nesse aspecto foram o Jonathan, que no Castelo do Conde presenciou cenas que desafiavam, né, o seu senso crítico, a sua racionalidade, cenas que ele jamais acreditaria se contassem para ele, e o Van Helsing, que mesmo sendo um médico, a par das mais recentes descobertas da medicina, como a transfusão de sangue, por exemplo, ele também não descarta as antigas tradições tidas como folclóricas, e é justamente ele quem defende desde o início que os acontecimentos estranhos que estão ocorrendo não são naturais e estão interligados. O Van Helsing é um personagem fantástico, né? Ele é meio malucão, muito inteligente e coordena toda a ação para capturar o Drácula. Mas muitas vezes faz isso dando instruções estranhas e sem explicações para os demais, né? Fazendo até com que achem ele louco. Ele lembra um pouco o Doc Brown dos filmes de Volta para o Futuro, só que mais sério. Eu não sei como é nas outras edições, mas uma curiosidade é sobre as suas falas, que às vezes tem as palavras trocadas na ordem da frase, por conta dele ser holandês, né?
que é uma característica do idioma. Mais ou menos aí como o Yoda de Guerra nas Estrelas. E tirando ele, né, os outros personagens não têm grande destaque, né, são todos bem parecidos entre si. Não é um livro perfeito, é bem escrito, mas é uma escrita simples, nada de excepcional. Tem algumas falhas de continuidade, mas é um livro que consegue manter o interesse, né, principalmente por conta dessa narrativa fragmentada e pelos diversos pontos de vista, né, dos personagens, que às vezes interrompem a sua narrativa num ponto que a gente fica curioso para chegar novamente na narrativa daquele personagem e saber como continuou. Então, isso tudo, né, dá um interesse, desperta um interesse muito grande em continuar a história, então faz até a leitura ser rápida. Só a parte da perseguição ao Drácula é que eu achei um pouco esticada, mas nada que diminuísse esse interesse. É um livro fácil de ler e bastante divertido, então não precisa ter medo, não precisa, né, ter problema nenhum, ter nenhum questionamento, porque é um livro facílimo e muito gostoso de se ler. E um ponto inquestionável é a influência desse livro, né? Porque não só o Drácula, mas outros personagens do livro apareceram em outras obras, como a Mina, né, que mais tarde veio a se tornar integrante da Liga Extraordinária. É uma HQ também bem famosa, que eu ainda quero ler, também tem filme. E o Van Helsing, que ganhou um filme próprio em 2004, vivido pelo Hugh Jackman. É um filme que eu acho horroroso. E já o Drácula, então, nem se fala. Como eu disse lá no início, o que não faltam são adaptações dessa história para o cinema e outras mídias, e tem para todos os gostos, né? Terror, drama, desenho animado, comédia escrachada. O Drácula já apareceu em inúmeras obras e foi vivido por muitos atores em filmes próprios ou aparecendo em outras mídias, como gibis, né, onde contracenam até com Batman, com Superman e com o Hulk. Mas foi mesmo através do cinema que ele conquistou o público. E durante essa leitura eu fiz uma verdadeira maratona de filmes do Drácula, não assisti todos, claro, mas os principais. Não tem como comentar tudo, né? Seriam necessários vários vídeos para isso. Alguns são bons, outros são sofríveis. Eu destaco aqui o Nosferatu, que para um filme preto e branco e mudo, me surpreendeu bastante pela qualidade técnica e por cenas que ainda funcionam e assustam, mesmo depois de mais de 100 anos. É um filmaço. E mais recentemente, alguns filmes quiseram sair do óbvio, focaram em determinados fatos, como o Drácula, a História Nunca Contada, de 2014, que tenta mostrar a origem do Conde. É um filme esquecível. E A Última Viagem do Deméter, de 2023, que é todo baseado no capítulo 7 do livro e conta a viagem do Drácula até a Inglaterra. Esse eu achei bem razoável. Mas, sem dúvida, a melhor é a versão do Coppola, de 1992, que infelizmente desviou o foco da história, transformando em uma história de amor, mas mesmo assim ainda é a mais fiel ao livro. E por falar nela, eu me diverti muito com a paródia dela, feita pelo Mel Brooks, Drácula, Morto Mas Feliz, com o Leslie Nielsen como Drácula e o próprio Mel Brooks como Van Helsing. É uma idiotice só, né? Mas muito engraçado. O morcego com a cara do Leslie Nielsen é impagável. E o mais recente é Renfield, Dando Sangue pelo Chefe, um filme desse ano, em que o Renfield, que é uma espécie de escravo do Drácula, quer sair do relacionamento abusivo que tem com Drácula e procura um grupo de autoajuda. O filme é bem ruim, mas o Nicolas Cage, que é um ator famoso pelo exagero na atuação, está perfeito como Drácula. Já a tal série da Netflix, quem não viu, nem perca seu tempo, porque é uma porcaria só, totalmente woke. O Van Helsing agora é uma mulher lésbica, claro, né, porque todos os homens são imprestáveis. E além de vítima, o Jonathan tem um interesse sexual no Conde. E o próprio Drácula
que até que o ator que o interpreta é bom, mas tem cara de galã de novela mexicana. Então é uma série assim totalmente esquecível. Para concluir, eu quero mostrar duas outras leituras relacionadas a Drácula que eu quero fazer. Eu tenho 2 outros livros, ambos escritos pelo Dacre Stoker, que é sobrinho bisneto do Bram e é o atual administrador do espólio do autor. O primeiro é Drácula, o Morto-Vivo, publicado em 2009. É uma sequência da história original, que se passa 20 anos depois, e tem, entre outros personagens, o Jack o Estripador e o próprio Bram Stoker. Então, com esse eu estou bem curioso. E o segundo, que eu só tenho em e-book, é Dracul, A Origem de um Monstro, de 2018, que supostamente seria uma parte do manuscrito original da obra, que nunca foi publicado por ter sido considerado assustador demais para os leitores da época. Não sei se isso é verdade ou se é estratégia de marketing, né? Eu vou tirar a dúvida ou não fazendo a leitura. E ainda teria muito mais coisa a ser falada sobre esse livro, mas eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido dar ao menos uma ideia da obra e da sua importância. Apesar de passado mais de um século, o Drácula ainda é uma obra que suscita muita discussão, é tremendamente influente, né, daquelas que ficarão para sempre na história da literatura. E só por isso já merece ser lida. E com esse vídeo também eu concluo a minha participação no Victober 2024. Agradeço a todos que acompanharam e já deixo o convite, né, para que todo mundo que gosta de literatura vitoriana participe do projeto em 2025. E vocês agora irão me contar se já leram o Drácula, o que acharam, se pretendem ler, a sua opinião sobre o vídeo, enfim, qualquer comentário que quiserem fazer será muito bem-vindo. Peço a todos também que deixem seu like e, se possível, que divulguem esse vídeo para os seus amigos, porque tudo isso ajuda muito a visibilidade e o crescimento do canal no YouTube. Muito obrigado por me assistirem até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.